ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, seja bem-vindo, boa tarde, meio-dia em ponto, eu sou o Mauro Friesman, estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, e também você nos vê pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, além do nosso canal no YouTube. Você que está aí no YouTube, clique no sininho para receber as notificações todas as vezes que nós entrarmos no ar com o programa Gente que Fala. Acesse os nossos blogs, acesse os nossos podcasts, desculpe, no nosso blog, é o gentequefala.com.br, e a partir de agora interaja com a gente pelo WhatsApp no 973350038, de novo, 973350038, e também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. E hoje é quinta-feira, de praxe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento a partir de agora os participantes de hoje, nossos ilustres convidados. Dr. Mário Sérgio Sobrinho, procurador de Justiça Criminal, associado ao MPD, o movimento do Ministério Público Democrático. Seja bem-vindo, procurador Mário Sérgio. Bom dia, Mauro. Bom dia, professor Gonzalo, Roberto, doutora Camila. É uma alegria e uma satisfação estar com vocês aqui hoje, uma bancada virtual, mas sempre junto com todos. Obrigado. Seguindo aqui com a nossa apresentação, também com a gente, formando a nossa bancada, o professor Gonzalo Vecina Neto, criador da Anvisa, professor Gonzalo, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, professor. Bom dia, Mauro. Bom dia, Camila, doutor Mário, doutor Roberto. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um belíssimo programa para os nossos ouvintes e telespectadores. Obrigado pela presença. Também com a gente compondo a nossa bancada, a doutora Camila Studart, advogada especialista em Direito Digital. Doutora Camila, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Grandes nomes, me sinto muito honrada e espero levar aí para a população, para os ouvintes, informação, principalmente nessa questão do direito digital que está tão em voga e que precisa ser tão debatido. E fechando a nossa bancada, o nosso convidado é o Dr. Roberto Di Silo, advogado, professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC. Seja bem-vindo, Dr. Roberto. Tudo bem por aí? Muito obrigado, Mauro. A gente está se acostumando a esse novo normal. A gente não sabe o quanto tempo vai durar esse novo normal. Eu mesmo comecei a dar aulas online. Tem sido uma experiência bastante enriquecedora. Eu acho que essa ideia de ter, né, o MPD, né? Então, a ideia de ser democrática realmente é muito bem-vinda. Tá? Então, feliz de estar aqui com Gonzalo, Mário, Camila e você. Né? Então, vamos ajudar aí a passar essa fase que está difícil dentro do que a gente puder contribuir para esse movimento que é bastante importante. E esse mundo digital, virtual, também passou a ser a nossa realidade, doutor Roberto, desde o início da pandemia. Claro, a dinâmica do nosso programa no estúdio da Rádio Trianon não permite a aglomeração, não permite reunir, por exemplo, como estamos aqui, quatro pessoas, 5 pessoas, né? Por conta da necessidade do isolamento social. Então, temos a tecnologia, temos essa possibilidade, estamos aqui nessa ferramenta de videoconferência para levar informação e ajudar na formação de opinião do nosso público. E, para isso, vamos aqui já ao nosso primeiro tema. O presidente Jair Bolsonaro ainda nem havia confirmado que estava com a Covid-19, mas a torcida pela sua morte já começara. Com a confirmação, a hashtag Força Corona tornou-se uma das mais populares das redes sociais. Segundo o artigo do jornalista e escritor Mário César Carvalho, no site Poder 360, a claque pela morte do presidente expõe a pior face do brasileiro, e não pela falta de modos diante de alguém que corre o risco de morrer, mas pela morte da política. Para ele, para o Mário César Carvalho, quando se torce pela eliminação física do adversário e não pela sua derrocada nas urnas no Congresso ou no Congresso, a democracia vai pelo ralo. Procurador Mário Sérgio, o nosso colega, o jornalista Mário César Carvalho, no site no Poder 360, nesse artigo que eu acabei de citar, ele faz uma pergunta, e eu vou fazer essa pergunta para você. Como é que chegamos a esse nível de barbárie? E colegas, o ser humano
surpreendente. Pode criar maravilhas ou pode enveredar para caminhos extremamente obscuros. Eu penso que quando a gente se coloca mental e a serviço de entender ou de compreender situações trágicas assim com uma espécie de uma jocosidade ou com uma ironia, a gente perde a nossa humanidade. Eu considerei bastante aqui perspicaz a abordagem do jornalista, porque o direito à informação, todos nós desejamos ter acesso a ele, saber que as autoridades que governam o nosso país, que dirigem os nossos destinos, como elas estão no aspecto de saúde, inclusive, no aspecto de tranquilidade, isso é importante. Mas, a partir daí, nós precisamos ter, eu penso, na minha humilde concepção, uma seletividade da emissão de ideias a respeito do futuro das coisas e torcermos para que qualquer pessoa que esteja adoentada tenha um cuidado médico de saúde, tenha apoio. Talvez as pessoas da população, eu já tive a oportunidade de acompanhar óbitos de amigos não tão próximos, mas que tiveram aí ceifado as vidas nesse período em razão da contaminação pelo Covid, e é extremamente doloroso e é extremamente triste só de pensar na ideia da perda da pessoa. Infelizmente é natural, nós temos que encarar isso com naturalidade, mas é doloroso. Então, eu acho que em respeito à pessoa, independente quem quer que seja, o nosso olhar para que haja uma recuperação, e o olhar aqui jornalístico muito interessante aqui, não importa o que é que de positivo ou negativo a pessoa fez, o importante é no momento ela ter o recurso, o apoio e a solidariedade, considero dessa maneira, viu, Mauro? Sim, doutor Roberto Dicilo, em 2017, com a morte da mulher do ex-presidente Lula, a dona Marisa Letícia, também houve lá uma celebração, enfim, houve algo semelhante, né, em relação à morte da mulher do ex-presidente. Dá para a gente encontrar um parentesco entre uma coisa e outra? Eu acho que houve eu vou chamar de involução, ao invés de evolução, que provavelmente foi acirrada por esse nosso isolamento social. Eu tenho um filho adolescente e eu costumo falar para ele que cada pessoa está respondendo de uma forma distinta, né, com relação ao isolamento social. Como que a gente vai sair desse isolamento, a gente não sabe. Tá? E, por outro lado, existe uma questão que eu falo bastante nas aulas, a minha matéria, minhas disciplinas na pós-graduação, onde eu dou aula, são disciplinas que estão em volta ou estão em torno de compliance anticorrupção, ou seja, quais são as medidas que as empresas podem e devem tomar para evitar a corrupção e fraude com os próprios recursos das empresas, né, fazendo uma distinção das pessoas físicas que mal usam esses recursos, principalmente em esquemas de corrupção. Mas existe um conceito que é o conceito chama tone at the top, em inglês. Então, é o tom que vem de cima. E, infelizmente, a resposta que a população, parte da população, não é toda, está dando, é uma resposta também, e sem desmerecer, né, os pontos que são relevantes do artigo que você colocou, é uma resposta a um descaso também da gestão pública com a população. Tá? Então, assim, é horrível, tá? A gente está aí submetido a um isolamento social que, na minha opinião, eu não sou da área de saúde, mas o isolamento que só olhar o que todos os outros países estão fazendo é necessário, tá? Mas acontece que existe esse outro ponto, que é o ponto da ação e reação. Tá? Então, é horrível. Tá? Não justifico, não compro para mim esse discurso. Agora, se há um paralelo com a situação que ocorreu lá em 2017, de uma certa forma há, porque havia uma insatisfação tão grande, com um sentimento até de traição com o presidente Lula, tá? E de uma certa forma também eu sei que isso contribuiu para que o próprio presidente Bolsonaro chegasse ao poder. Então, aquela insatisfação
lá de 2016, 2017, com o que estava acontecendo, sendo desvendado pela Lava Jato, resultou aí numa raiva desmedida e realmente a morte de uma pessoa. Não tem sentido celebrar a morte de pessoa. Nem da esposa, nem do neto depois, hein? Só vamos lembrar desse ponto também. Sim, tem esse ponto também. Tem mais um aqui, eu quero debater com a doutora Camila agora. Mais um paralelo, mais um parentesco. Em 2015, pouco antes do início do rito do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o presidente Bolsonaro, numa entrevista, desejou que ela tivesse um infarto ou morresse de câncer. Isso foi em 2015. Como é que o direito digital olha todos esses paralelos aqui que a gente está colocando, doutor? É triste, né? A gente vê aí, de repente, um foco de guerra entre pessoas que deveriam, na verdade, ser exemplos de civilidade, pelo menos. Além de ilícito, né? Algumas atitudes ilícitas, moralmente bastante reprovável. Às vezes me remete até à questão da lei de Talião, né? Aquela coisa do olho por olho, dente por dente, e vai totalmente de encontro aos rumos que a sociedade tem tomado, né? Essa questão da era digital, toda a tecnologia, tudo tão moderno, e de repente a gente se vê assim desejando o mal do outro e tornando isso público, partindo especialmente de quem parte é bem preocupante. Sim, agora, professor Gonçalo, o meu sinal aqui da internet, eu estou vendo que tem algum problema, não sei se consegue me acompanhar. Professor Gonçalo, a que ponto chegamos? Como me ouve? Eu ouço e eu Professor, acho que quando você... Eu acho que quando nós estamos discutindo lei de Talião, na verdade, nós estamos discutindo barbárie. O estágio em que nós estamos neste momento é no estágio de barbárie. É óbvio que tem uma parte e tem outra parte. A família Bolsonaro criou espaço para o desenvolvimento do ódio na sociedade. Então, esse tipo de sentimento não é aceitável, é inaceitável. Ele significa barbárie, é uma regressão. Né? Agora, é inteligível. Infelizmente, é inteligível. Né? O que nós temos é que buscar combater isso. Direito de expressão é uma coisa, liberdade é uma coisa. Agora, isso que nós estamos vivendo é um insulto à civilização, é um insulto ao momento que nós estamos querendo construir para esse país. E tem que ser duramente criticado pela sociedade. Eu não acho que seja o caso de penalizar, mas a crítica tem que ser. Nós temos que aprender que isso é uma coisa inadequada, inaceitável também. Isso é típico da sociedade brasileira ou é um problema do ser humano, professor? Como é que o senhor avalia? Eu acho que não é. O ser humano ele é de natureza boa. O ser humano busca fazer sempre o bem. Quando não faz o bem, é porque ele está acuado. Então, quando você acua o ser humano e ele tem que tomar alguma decisão, muitas vezes ele toma a decisão de entregar a própria vida numa situação dessas, e outros não. Mas o ser humano é intrinsecamente bom. O que nós estamos vendo aí é um desenvolvimento pouco sadio, pouco civilizado, com interesses acima. Né? Eu não tenho dúvida que aqui existem outros interesses, interesses econômicos, interesses financeiros, existem interesses espúrios nesta relação. E os representantes desse interesse, nós sabemos aonde estão. Né? Mas o ser humano é intrinsecamente bom. Você está no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos. Hoje é a edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático.
e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Você também nos acompanha pelas redes sociais, por imagens, no Facebook, no Instagram, no nosso canal no YouTube. Aí no YouTube, clique no sininho para receber sempre as nossas notificações toda vez que tivermos com a nossa programação no ar. Vamos aqui a mais um tema aqui para a nossa análise. O empresário Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro, foi preso ontem aqui em São Paulo em uma operação que investiga a sonegação fiscal de 387 milhões de reais de ICMS no estado de Minas Gerais. Apelidada de Direto com o Dono, que é um dos slogans já utilizados pela rede, a operação prendeu também Laura Nunes, filha do empresário lá em Belo Horizonte, mas a filha já foi liberada na noite desta quarta-feira. E segundo os investigadores, a rede, que hoje está em recuperação extrajudicial, e outras empresas ligadas a Ricardo Nunes recolhiam o ICMS embutido no preço dos produtos, mas não repassava ao Estado. Doutor Roberto, o que simboliza esse episódio? Eu faço até um paralelo à pergunta, ou na verdade uma ponte entre a pergunta anterior e essa situação, que é um conceito de desumanização. Tá? Então, e não só desumanização, nesse caso, tratando-se de verbas públicas, né, ou de receita tributária, que é de natureza pública, né, essa ideia de que todo mundo pode colocar a mão no cofre público, porque ninguém vai sentir falta, realmente isso é um mal, né, que, infelizmente, continua assolando o Brasil. A gente já perdeu várias posições num ranking, que é o ranking da Transparência Internacional, tem outros rankings que falam sobre a mesma questão, que é o ranking da percepção de corrupção. Nesse caso, era fraude fiscal, não é exatamente corrupção, mas ali são conceitos que são muito próximos, né? Então, não vou pagar tributos, não, se eu corromper um funcionário público, tudo bem, né? Ninguém vai sofrer, mas o resultado está aí. Essa falta de recursos, justamente em Minas Gerais, né? E as notícias têm sido de que as UTIs, os hospitais estão lotados, né? E nesse momento, com certeza alguém está pagando o preço por essa falta de arrecadação tributária, né? E no momento que é um momento desolador, de pandemia, de crise econômica. Então, bem bom que isso aconteceu, no sentido, claro, que para a prisão ter sido decretada, tenho certeza absoluta que havia provas, né? Não era, né, só ilação, né, ou ilações. Então, aqui havia provas, deve ter havido provas, senão não teria acontecido nenhuma prisão. E realmente esse combate tem que ser ostensivo. O lado bom de toda essa história é que, se houve a operação, é que o sistema está funcionando. Né? Que sistema? É um sistema da persecução penal, né, e do combate à evasão fiscal, elisão fiscal ou qualquer outro crime de natureza fiscal. Agora, a informação que se tem, doutor Roberto, é que era sabida a dívida da Ricardo Eletro, existia um acordo para pagamento, e esse pagamento não estava sendo feito, desse recolhimento do ICMS. Pois é. Qual que é a justificativa para que esse pagamento não estivesse sendo feito? Acho que essa é uma pergunta que precisaria ser respondida. Né? Então, 300 e tantos milhões, né? Não foi um valor pequeno. Eu encontrei a informação aqui. O superintendente regional da Secretaria de Estado da Fazenda, Antônio Castro Vaz de Mello, responsável pela cidade de Contagem, onde fica parte da Ricardo Eletro, afirmou que a empresa já vinha omitindo o recolhimento de ICMS há quase uma década. Aí, abre aspas aqui para o superintendente, a empresa declarava o que deve, fazia parcelamento, mas não pagava. Essa informação. Bom, e qual é a possibilidade de outros episódios semelhantes de sonegação, enfim, surgirem a partir de uma investigação como essa? Eu acho que a lição que fica, né, eu morei alguns anos em outros estados, em outros países, a lição que fica é que o crime não compensa. Tá? Então, assim, achar que é porque sonegação fiscal não é crime, ou pequena corrupção não é crime, ou peculato, vamos falar de peculato, tá? Já que se fala tanto de rachadinhas, né? Então, assim, achar que isso não é crime, o que é pouco crime, não, é crime. Né? E não é só um crime
pelo fato, né, o porquê o direito penal assim está prevendo. É a consequência disso, a consequência no meio de uma pandemia global, uma pandemia que já matou mais de 67 mil pessoas, 69, eu já parei de acompanhar. Tá? Então, assim, a sensação de impunidade é uma sensação que ficou lá no passado. Né? Então, acho que há o receio com o desmantelamento de, por exemplo, a Lava Jato, há esse receio, mas a Lava Jato não é a única operação ou força-tarefa que existe contra a criminalidade no Brasil. É só ver os outros estados onde aconteceram outras operações, é só ver os acordos de leniência que foram assinados com empresas, acordos de colaboração. Então, assim, o direito brasileiro amadureceu. Não foi só a tecnologia, a Camila colocava, né, a tecnologia que avançou. Né? O sistema legal brasileiro amadureceu e a população também não compactua. Acho que se fizessem uma pesquisa, né, sobre qual que é a tolerância com evasão fiscal, elisão fiscal, qualquer crime fiscal, eu imagino que a população, principalmente nesse momento delicado do momento brasileiro, o momento delicado brasileiro, eu acho que a população não ia falar assim, não, vamos passar a mão na cabeça do pessoal que a gente paga tributos. Procurador Mário Sérgio, sua avaliação. A sociedade exige do agente público, do político ou de qualquer outro que esteja na área pública um comportamento exemplar, uma condução digna. E a sociedade também precisa estar atenta agora que aquele que fornece para ela bens e serviços também tem que ter o mesmo comportamento. Quem está na área do comércio, da indústria, dos serviços, eu creio que o professor Dr. Roberto falou exatamente isso, né? Nós precisamos ter esse norte muito claro de uma ação correta dentro da lei, da legalidade. E quando a gente observa essa notícia aqui, a gente vê que o valor é extremamente elevado. A justiça criminal, às vezes, aponta para certas circunstâncias e situações de pessoas que se apropriam de pequenos valores e sofrem penas por isso, talvez não de prisão, mas penas no sistema penal brasileiro. E nós temos aqui um valor assim exorbitante, dinheiro que era recolhido à vista e sonegado a prazo, pelo que a notícia posiciona, né? Porque o consumidor está pagando isso e a gente tem pouca noção do imposto que nós pagamos, infelizmente. O brasileiro ainda não tem esse hábito de se identificar no bem que ele está consumindo qual é o valor do imposto e, menos ainda, saber se esse imposto, por quem o retém, está indo para o destino e quando ele volta também para a gente em forma de serviços públicos, saúde, educação, segurança, justiça, né? Então, isso é importante, é uma situação que me pareceu aí bastante bem conduzida pela Justiça Mineira, Ministério Público, Polícia, fazendo investigação e levando aí dados relevantes para a Justiça para permitir-se aí uma ação que demandou na prisão de pessoas que me parece que hoje já pela manhã o empresário seria ouvido ou foi ouvido e isso tudo tem um efeito pedagógico, eu penso, bastante importante para a sociedade brasileira. Você está no programa Gente que Fala, hoje a edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Você ouvindo pelas rádios Trianon AM 740 aqui em São Paulo, pela Universal AM 810 em Santos e também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube. Mais um tema aqui para a nossa análise. A transmissão do coronavírus segue gerando polêmica. Para a Organização Mundial da Saúde, a principal rota de contágio são as gotículas que escapam com a tosse ou espirro perto de outra pessoa. Há meses, no entanto, especialistas pedem que a Organização Mundial da Saúde assuma que os vírus também podem ficar suspensos em partículas microscópicas e podem ser respirados após alguns minutos. Agora, 239 cientistas publicaram uma carta aberta às autoridades sanitárias, afirmando que há evidências suficientes para que se aplique o princípio da precaução
Para controlar a pandemia, à espera da vacina, deve-se interromper todas as vias de transmissão, dizem esses cientistas, 239 cientistas. Professor Gonzalo Vecina, a gente tem que se preocupar com esse ponto, esse aspecto da possível transmissão pelo ar? Com certeza. Esta é uma doença que, desde quando nós começamos, nós já sabíamos que é uma doença de transmissão aérea. Porém, como a presença das gotículas de maior tamanho tendem a levá-las às superfícies, então você espirra e você tem que ir buscar, a gotícula cai, e aí você tem que ir buscar a gotícula em cima da mesa, em cima das superfícies, né? Então, nesse momento em que a gotícula está sobre as superfícies, quando você põe a mão e depois leva a mão à boca, nariz e olhos, você se contamina, você se infecciona, né? Então, nesse sentido, é que nós procuramos dar uma mensagem de preocupação com as pessoas, porque as pessoas entendem essa questão do ar, mas não entendiam essa questão das superfícies. E aí foi uma propaganda muito forte, um marketing muito forte para indicar para as pessoas, cuidado com superfícies. Isto pode te infeccionar. Então, nesse sentido, se reduziu muito a importância da via aérea. Um pouco mais à frente, nós notamos a importância de levar essa mensagem, e daí a importância de usar máscara. Lembrando que a máscara não protege a você, porque a máscara tem poros grandes e o vírus é muito pequeno para os poros que existem num tecido mesmo duplo. Então, a máscara é uma proteção da pessoa com a qual você está conversando, da pessoa com a qual você está se relacionando. Porém, se a pessoa com a qual você está se relacionando também se proteger, aí sim você protege ela e ela te protege. Agora, esta doença é uma doença que também se propaga por via aérea, seja através de perdigotos, que são as gotículas maiores, seja através de aerosóis. Daí também a importância de manter a circulação de ar em ambientes fechados, para que haja a dispersão dos aerosóis, principalmente nessa época de frio. No tempo de frio, todo mundo fica fechadinho, quentinho, e aí os aerosóis ficam mais tempo presentes e você pode respirar o vírus através de um aerosol. O que esses 239 cientistas querem dizer com a publicação dessa carta as gotículas ficam em suspensão. Estando em suspensão, a gente pode entrar em contato com elas. Quanto tempo demora para essas gotículas baixarem e caírem em alguma superfície? Veja, as gotículas menores, que são as que são produzidas pelo aerosol, né? O aerosol é um espirro, por exemplo. No espirro tem gotículas, que são os perdigotos, que são gotículas maiores, e tem as gotículas bem mais finas, bem menores, que ficam em suspensão. Em testes, se conseguiu observar a presença de gotículas por mais de meia hora. Não é o comum. Depende de existir circulação de ar no ambiente. Existindo circulação de ar no ambiente, elas se deslocam e vão encontrar algum tipo de obstáculo onde elas vão ficar, uma parede, uma outra superfície na qual elas vão encontrar e ficar retidas. Caso contrário, elas podem ser respiradas. Então, um ambiente fechado, quente, úmido, elas podem ficar maior tempo em suspensão, a maior possibilidade de serem respiradas ou mesmo entrar em contato com o olho, né? Os dias mais úmidos do inverno aqui na região favorecem porque o dia está úmido. Quando o tempo está mais seco, a própria baixa umidade do ar já cuida também de liquidar essas gotículas com mais rapidez, não? E ajuda a dessecar o vírus também, que é a forma como o vírus perde viabilidade, através do processo de dessecamento. Então, ambientes mais secos são menos viáveis para qualquer tipo de vírus ou de bactéria. Há máscaras de todos os tipos à venda no mercado, tanto as máscaras usadas pelos profissionais de saúde, quanto as máscaras que as pessoas estão improvisando e fazendo de tecido.
O que é o mais indicado? Claro que nenhuma vai proteger, a não ser aquela máscara, eu não me lembro o nome dela, é uma máscara que é 100%, mas ela é muito específica, muito cara, é para pouca gente. Até 1990, início dos anos 90, só existia máscara de pano, nós só usávamos máscara de pano. Era uma máscara de dupla camada de pano algodão. Era assim que eram as máscaras antigamente. Só que aí tinha que lavar a máscara, reesterilizar a máscara, muita mão de obra. E aí se recuou para não mais fazer esse tipo de máscara e começou a se utilizar a máscara de tecido não tecido dupla. As máscaras de tecido não tecido dupla, elas têm a mesma porosidade da máscara dupla de algodão, não tem diferença. Só que ela é descartável. A máscara que filtra vírus é a máscara N95. Esta máscara é muito mais cara e ela deve ser utilizada por profissionais que vão entrar em áreas onde existem aerosóis e a probabilidade de encontrar com o vírus é muito maior. Mas ela não deve ser usada por todos, até porque não existe produção suficiente delas no mundo. Doutora Camila, como é que você tem feito aí para se cuidar? Tem uma coleção de máscaras. Agora a máscara virou acessório, as pessoas têm vários tipos, várias cores, combina com roupa, né? Tem que levar isso em consideração também, né? Isso, tem até tal mãe, tal filha, né? Tal pai, tal filho. E toda essa questão fashion da coisa. É complicado, né? Porque com essa novidade aí da OMS, que eu já estou agora sabendo que não é tão nova, né? Já havia essa possibilidade de transmissão aérea. Fica meio que é uma sorte, né? Não pegar esse vírus, porque não existe efetivamente algo que possa ser feito a ponto de se evitar, de fato, a contaminação. Então, é um vírus realmente complicado, considerando ainda que existem os assintomáticos, né? Então, não necessariamente tem febre, tem isso, tem aquilo, então está com vírus. Não, né? Nem sempre. Conheci pessoas que tiveram o vírus e que não tiveram febre, por exemplo. Não existe uma regra, né, dos sintomas da doença. Então, é um grande desafio, considerando ainda que a vida, de alguma forma, tem que seguir, a gente tem que, ao menos, eu tenho que trabalhar, então eu evito ao máximo sair, mas, de alguma forma, a vida continua, ainda que tenha que se é o mercado, a gente não sabe, né? E no contato com os outros também, a gente também não sabe por onde a pessoa passou e se a pessoa já está trazendo aquele vírus, é bem complexo. Eu até achei aqui uma informação de uma pesquisadores chineses conseguiram rastrear um evento de transmissão em um restaurante em que uma pessoa infectada conseguiu transmitir o vírus para 4 pessoas em sua mesa e mais 5 sentadas em outras mesas, seguindo o fluxo do ar-condicionado. Então, é um desafio. É um desafio. Procurador Mário Sérgio, e a gente, por mais que a gente fale aqui, que repercuta a palavra de especialistas, por mais que a imprensa toque no assunto, aí a gente vê aí bares abertos, não que os bares devam estar fechados, podem estar abertos, mas que as pessoas sigam as recomendações aí de proteção, mas as pessoas estão indo para a rua e numa balada como se nada estivesse acontecendo. É muito importante que as autoridades, as pessoas e as famílias compreendam, né, a forma de difusão da doença, para que elas próprias também façam uma seletividade de locais, ambientes e situações que vão enfrentar. O isolamento e os cuidados com higiene, e uso de máscaras e tudo isso que o professor Gonzalo e a Camila colocaram, são importantes. É uma doença, uma virose que a gente tem ainda pouca informação sobre ela,
tem uma outra questão, se aquela situação de alguém já infectado, se pode novamente ser infectado. Essa forma de transmissão ainda não está totalmente delineada, mas eu penso assim que a pressão desses cientistas é muito positiva. A OMS tem um papel no cenário mundial importantíssimo, e ela precisa estudar isso a fundo, debruçar-se sobre as evidências e, a partir delas, né, emitir sinais aí para a população, e que os nossos países todos entendam. Eu tenho acompanhado algumas ações que o governo da Austrália tem feito, bastante de grande sucesso em relação à contenção da contaminação, mas agora na fase dessa flexibilização, em alguns estados lá desse país estão autorizando as baladas, as eventos com muitas pessoas, mais de 100 pessoas. Então, talvez isso precise ficar mais claro para a gente aqui no Brasil, para a gente poder também ter as nossas autoridades emitindo sinais de esse retorno compassado e bem avaliado das relações que a sociedade precisa ter. Doutor Dicilo, você completa esse tópico? Quer fazer o seu comentário? Claro, eu tenho poucas coisas, porque, na verdade, eu ficaria repetindo o que todos já falaram, sim. Mas como eu trabalho com gestão de riscos, tanto na consultoria quanto também na academia, acho que o doutor Gonzalo colocou um ponto, e o Mário e a Camila complementaram. A assimetria de informações está aí. A gente não tem tanta informação a respeito da transmissão do vírus, existem suposições. Medicina, saúde não são ciências exatíssimas, né? Então, eu como não profissional de ciências de saúde, eu sigo o que os profissionais da área indicam. Isso vale dentro de casa, minha esposa 100% de acordo comigo, meu filho também. A gente mudou os nossos hábitos. Agora, o gestor público é diferente, né? Falando ainda sobre aquele conceito de tone at the top, né? Caberia ao gestor público, aos gestores públicos, né, ditarem quais são as recomendações com base na ciência. Então, não é em crenças, não é em seitas, não é em acho que. É só esse comentário que eu queria fazer, não querendo politizar a questão, mas ela não pode ser não politizada. É difícil não politizar, né? Mas vamos falar aqui sobre um outro assunto também voltado para a saúde. Há alguns meses, o medicamento mais efetivo, barato e acessível para tratar o alcoolismo parou de ser comercializado no Brasil. Trata-se do Disulfiram, produzido pela Sanofi Medley e que custava menos de R$10 a caixa. O que assusta é que a produção não foi interrompida por problemas com o remédio, mas sim de mercado. Especialistas afirmam que o Brasil poderia assumir a produção do Disulfiram, pois tem capacidade técnica para isso. Segundo eles, o que falta é ação, pois o caso não se resume a uma questão mercadológica e sim de saúde pública. Doutor Gonzalo, explica para a gente, pode-se tirar de mercado um determinado medicamento sem ter um substituto para ele, sem ter algo que possa substituto, e também não só no sentido dos efeitos do remédio, mas também na questão do preço, né? Um remédio muito barato, né? Veja bem, esse medicamento, qualquer medicamento pode ser retirado desde que comunicado com 6 meses de antecedência à autoridade sanitária. Então, a Anvisa foi comunicada com 6 meses de antecedência pela Sanofi Medley. Esse medicamento é um medicamento discutível, né? Existem algumas correntes, aqui, no caso do Dr. Laranjeira, é um médico favorável ao uso do medicamento, mas existem outros médicos que acham que é complicado. O medicamento age da seguinte forma: quando você bebe e toma o medicamento cria um conjunto de efeitos indesejáveis e, eventualmente, em algumas pessoas que sejam cardiopata, ele pode provocar, inclusive, morte. Os efeitos colaterais são tão exuberantes quando a pessoa toma o remédio e bebe, o vômito, ânsia,
que a pessoa fica... ele fica com medo de ver bebida, porque isso cria um comportamento de muito medo dos sintomas que ele vai ter após ingerir a bebida. E há algumas escolas dentro da psiquiatria que condenam esse tipo de terapia. Então, veja, a empresa comunicou, disse que ia tirar, 6 meses depois o medicamento saiu, e tem uma escola que tem pouco uso para esse medicamento e que gostaria de ter o medicamento de volta. É uma discussão que pode e deve ser travada por médicos, e, se for o caso, a própria empresa pode ser incitada a voltar a fabricar, ou se tentar interessar outras empresas na fabricação, se isso for realmente um produto fundamental para a saúde pública. Existem alternativas menos violentas do que o disulfiram. Isto é certo. Agora, a escola médica que está propondo a utilização tem sua radicalidade e, por isso, gostaria de ter de volta o disulfiram. E, nesse momento, que devem os pacientes que dependem desse medicamento devem fazer o quê? Veja bem, existem sucedâneos que não têm o mesmo tipo de ação. Então, existe o que utilizar, né? Talvez não seja tão eficaz quanto este por causa do tipo de efeito que este gera. Mas existem sucedâneos, podem ser utilizados. O que tem que ser adaptado é o tipo de terapêutica. Caso contrário, existem medidas que podem ser tomadas junto à Anvisa para voltar a ter a produção do medicamento. Mas isso exige, vivendo numa democracia, né, quando o Bolsonaro quis dizer que a cloroquina era uma coisa boa, ele praticamente mandou a Anvisa dizer que podia usar a cloroquina. E a Anvisa disse, o que é uma bobagem, né? Uma empresa, uma organização como a Anvisa ter aceito essa ordem. Aqui é uma coisa parecida. Qual é a alternativa? Um coletivo de profissionais da área de psiquiatria se reunir e discutir entre eles, com a Anvisa, qual é a utilidade do medicamento e alternativas. Procurador Mário Sérgio, uma preocupação adicional aqui nesse caso, nesse momento de pandemia e o isolamento social, que tem favorecido também ao consumo de bebida alcoólica, né? Então, nesse momento também é o que de pior poderia acontecer, né? O alcoolismo atinge no aspecto físico, emocional, psíquico o indivíduo, e os recursos de saúde para tratá-lo não são assim exatamente amplos como poderiam ou deveriam ser. Há pessoas que sofrem dessa doença e que têm problemas seríssimos, se expande além do próprio doente, e isso gera um desequilíbrio, um desconcerto à família muito sério. E eu considero que é uma questão delicada, como o professor Gonzalo colocou aqui, que precisaria debater-se, inclusive com os pacientes que fazem uso do medicamento, que é indicado para o alcoolismo por médicos com receita e que tem um custo baixo, né? Nós estamos num país em que os recursos à saúde são difíceis de serem acessíveis à população, e um remédio de custo baixo, mesmo com uma alternativa, ele precisaria ser debatido como se puder manter a sua produção. Eu tenho conversado com médicos e eu vejo que diversos deles têm mantido pacientes mais equilibrados com esse medicamento. Evidentemente que os efeitos colaterais que o professor Gonzalo mencionou, indesejáveis, não são aqueles mais queridos por qualquer pessoa, mas com um controle médico, com um controle terapêutico bem intenso. Eu não sou da área de saúde, logicamente, eu estou aqui analisando uma notícia. Eu penso que os
protocolos para retirada desse medicamento, que, pela notícia aqui, tem muito mais de viés econômico do que de saúde pública, precisam ser revistos, eu penso, pela Anvisa, uma comissão de médicos e de pacientes provavelmente precisariam ser ouvidos, e, eventualmente, até uma ação via justiça para que, se necessário for, assegurar aos pacientes o cuidado por um custo bom e com essa possibilidade de tratamento, porque é uma doença terrível. O ideal é que a pessoa não beba, mas há muitos que não conseguem ficar sem o álcool e passam a ser adictos aí, alcoolistas inveterados. Você acompanha o programa Gente que Fala, na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos. Hoje, edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Você também vem com a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, curta a gente, siga a gente. Você que está no nosso canal no YouTube, clique no sininho para receber as notificações das nossas transmissões. Mais um tema aqui para a nossa análise, a tramitação do projeto de lei das fake news no Congresso Nacional, que avança há 2 meses e deve ser votado na Câmara nas próximas semanas, chamou a atenção da ONU, que emitiu alerta com preocupações sobre a rapidez no processo e os riscos à privacidade e à liberdade de expressão. Segundo o relator especial das Nações Unidas para a proteção da liberdade de expressão, David Kaye, o Brasil pode ser um dos primeiros países democráticos a adotar uma medida de rastreabilidade em serviços de mensagem, o que fragiliza o debate público e promove a autocensura, no entendimento aqui do David Kaye, lá das Nações Unidas. Doutora Camila, você concorda que está havendo uma rapidez muito grande nisso? E é possível a gente... que o grande objetivo, né, com relação à questão do trabalho aí do projeto das fake news é fazer o rastreamento daquilo que se fala, daquilo que se divulga, mas é possível fazer isso sem ferir o direito à privacidade das pessoas? É uma polêmica grande, né, acerca dessa PL, projeto de lei 2630 de 2020, que diz aí que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na internet, conhecida aí como PL das Fake News, mas que o povo carinhosamente apelidou de PL da Censura, né? Eu ainda não estou em desespero, acredito que não vá prosperar, estou confiante nisso. É uma lei de impacto extremamente relevante, que aborda uma matéria nova, né? Não só no direito brasileiro, mas uma abordagem nova para o mundo todo. Ela precisa ser amplamente debatida, não pode passar do jeito que está passando, precisa ser melhorada, acima de tudo. Não foi dada a oportunidade da realização de audiências públicas, né? Não foi dada a oportunidade do aprimoramento da técnica legislativa, dos aspectos da juridicidade, né? Para que se chegue efetivamente ao objetivo, né, princípio que é a não disseminação de notícias falsas e sem que isso custe a nossa liberdade de expressão. Ela tem se colocado nessa correria toda, ela foi proposta em junho, né? E um dos estranhamentos acerca dela é como essa pressa toda que ela está correndo, disse que é por conta da pandemia, mas assim, na minha ótica, isso é discutível, uma vez que não é um assunto decorrente da pandemia, né? É um assunto que tem sido prejudicado, né, por conta da pandemia, enfim, as coisas estão
piores por conta da pandemia, mas não foi ocasionada pela pandemia, não é em decorrência da pandemia. Então, ao meu ver, não poderia ser tratada dessa forma, assim, tão a toque de caixa, com essa desculpa, né, digamos assim, da pandemia. Infelizmente, existe uma linha muito tênue entre os objetivos jurídicos da lei, né, de proteção jurídica do que ela se propõe a tratar, e os interesses políticos e até pessoais. Uma das críticas em relação à privacidade, ela se confronta com a Lei Geral de Proteção de Dados, que deveria entrar em vigor agora em agosto, não vai entrar, muito provavelmente ela vai ficar realmente para maio de 2021. E nós temos outros dispositivos legais também, como o Marco Civil da Internet, e ela vem a tratar até de basilares nossos. Cada tipo de aplicativo... doutora, cada tipo de aplicativo deve ter um olhar específico quando o assunto é fake news. Por exemplo, a gente está falando aqui do WhatsApp, a gente está falando de mensageiros, né? Não só o WhatsApp, mas todo tipo de aplicativo que tem o mesmo objetivo. E por eles, muitas fake news são disseminadas. Muito ódio também é disseminado, mas nós temos as redes sociais, temos o Facebook, temos outras redes sociais também, que são usadas para isso. Cada um desses serviços tem que ter um olhar diferente devido à sua especificidade? O que a lei precisa, uma das coisas boas que essa lei traz é a proibição dos disparos automáticos das contas robôs. Isso é uma coisa que a gente tem realmente que coibir, mas a gente tem que se preocupar muito com a questão do conteúdo que está sendo... A gente não pode ter essa censura em relação ao conteúdo, porque é uma coisa muito subjetiva. Existe a proposta de um conselho, né, para gerir, que cada plataforma cria a sua autorregulamentação. Isso é uma coisa que tem que ser debatida, não pode passar assim da forma como está passando. Sim, pessoal, vamos às perguntas da nossa audiência. Nós temos poucos minutos, eu vou pedir objetividade para todos vocês. Eliane do Jabaquara, Zona Sul aqui da capital. Doutor Versina, ela pergunta o seguinte: como funcionam os testes de vacinas que irão começar ainda neste mês em São Paulo? Há muitos riscos para os voluntários? É a Eliane do Jabaquara que pergunta. Bem objetivamente, professor. Não existe risco para os voluntários. Se vocês quisessem voluntariar, podem se voluntariar. A primeira fase de teste de uma vacina é verificar que ela não tenha risco. Então, muito provavelmente não teremos nenhum problema com os testes. O que nós queremos é que faça efeito. Aí já é mais difícil. Sim, tem um outro questionamento aqui da nossa audiência. Deixa eu abrir aqui. A Juliana Fonseca está no YouTube, no nosso canal no YouTube. Doutor Dicilo, ela pergunta o seguinte: as mudanças no Ministério da Saúde geraram algum abalo no combate à corrupção? Eu só não consegui entender aqui exatamente a quais mudanças ela se refere. Você consegue identificar? Talvez o fato de não existir o Ministro da Saúde. Ministro da Saúde. Da Justiça. Ministério da Justiça. Falei saúde, desculpe. Tá. Ministério da Justiça. Se as mudanças no Ministério da Justiça geraram algum abalo no combate à corrupção? Eu acho que talvez a saída de Moro e a chegada do André, talvez seja essa mudança que ela se refere. É claro. Não, eu acho que também ela talvez esteja se referindo à indicação do novo diretor-geral da Polícia Federal, que, de certa forma, é vinculado ao Ministério da Justiça. São várias mudanças, enfim. Uhum. São várias mudanças, né? O processo abortado, né, de indicação de um diretor-geral muito próximo à família do presidente da República. Ainda está muito cedo para a gente saber. É óbvio que a gente não pode fulanizar a questão. O Moro passou para a história do Brasil, pelo menos por enquanto, como um grande pilar do combate à corrupção. Eu acho que as palavras, a fama dele fala por ele mesmo. A gente não tem como saber ainda, tá? Desculpa, qual que é o nome da ouvinte? Juliana Fonseca, está no YouTube acompanhando a gente.
Juliana, a gente não tem como saber, infelizmente, né, essas questões podem demorar um pouco a aflorar, tá? Agora, o que eu posso te dizer, que pela minha percepção até como acadêmico, é que as questões têm aflorado muito rapidamente, tá? Então, se tiver alguma coisa errada acontecendo, né, as operações acontecem quase que no mês seguinte, né? O Dr. Mário vai poder falar um pouco mais até, com mais propriedade até do que eu, porque a minha experiência é no lado acadêmico, no lado da advocacia. Vou avançando aqui nas perguntas, bem rapidinho, doutora Camila. Marcelo, no bairro da Sé, no centro aqui. O que mudou na legislação eleitoral desde a última eleição em relação ao setor digital e às chamadas fake news? Muita coisa, né? A gente tem até a questão da biometria, que foi implementada aí. Na verdade, o direito digital não é como o direito tributário, ou não é um direito específico, né? O direito digital, ele abarca todos os outros ramos do direito e todos estão sofrendo aí a influência direta dele, o que foi bastante acelerado pela pandemia. Não vou me alongar aqui por conta do tempo, mas esse é um tema para mais uma transmissão. Mais um programa inteiro. Tá bom. E a Fernanda Souto pergunta para o procurador Mário, ela está no Facebook acompanhando a gente. A pandemia criou novos alcoólatras? O efeito dos bares fechados não deveria ser o contrário? Está um pouco na esteira de uma pergunta que eu fiz anteriormente, procurador. Sim. Tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Pela indicação e demonstração de aumento de vendas, da incrementação das entregas em domicílio, de álcool e de o isolamento para a pessoa que tem um gosto, uma tendência ou uma preferência pelo álcool ter aumentado esse consumo. Eu penso que a pandemia, e quando nós estamos agora numa época que estamos reabrindo alguns tipos de serviços e atividades, já iremos aumentar a demanda pela busca de serviços de saúde. Eu tenho contato com pessoas da área de saúde mental que estão noticiando um aumento de procura de pessoas por parte do serviço de saúde mental, e especialmente por questões de abuso de álcool, abuso de drogas e outros tipos de questões que decorrem do isolamento. Procurador, o senhor está com a palavra, 5 segundos para a sua despedida, para a gente partir para os demais também. Mauro, doutor Gonzalo, Roberto, Camila, uma alegria estar aqui no Gente que Fala com vocês. Eu sempre, quando estou aqui, eu falo que é importante termos gente que fala, mas é essencial termos a gente que ouve, as pessoas que nos escutam. Nossa audiência, o pessoal aí de casa, né? Nosso muito obrigado à Rádio Trianon, à Rádio Universal em Santos e às redes sociais das pessoas todas que estão por aí. Muito obrigado. Boa tarde. Doutor Gonzalo, 5 segundos. Bem, eu queria agradecer ao Gente que Fala, aos companheiros aqui, e dizer, fique em casa, hein? Porque senão não tem fim da epidemia. Doutora Camila. Doutor Roberto, doutor Gonzalo, doutor Mauro, é uma honra estar aqui com vocês, foi muito produtivo e eu espero que nós tenhamos outros encontros. Muito obrigada. E agora o doutor Roberto Licilo. Eu agradeço a vocês todos que estão aqui compartilhando o painel comigo e a quem está participando de casa. Também, né, eu concordo com o Dr. Gonzalo, não sendo profissional da saúde, embora seja filho de profissionais da saúde, neto, fiquem em casa, essa pandemia vai passar e esse painel multidisciplinar aqui foi muito importante, acho que para todos que participaram, inclusive para mim. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pela participação em nome da equipe do programa Gente que Fala. Termina aqui essa edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O Procurador de Justiça Criminal Mário Sérgio Sobrinho, o professor Gonzalo Vecina Neto, criador da Anvisa, a advogada doutora Camila Studart e o advogado doutor Roberto Licilo. E antes aqui da leitura da nossa ficha técnica, a chamada para a live do programa Gente que Fala, que vai acontecer logo mais a partir das 6 horas da tarde, sob o comando do jornalista Ricardo Godoy. Hoje, o Godoy entrevista a psicóloga coach Tatiana Sabina, que vai falar sobre o empreendedorismo durante a pandemia, como o comércio se reinventou por meio das lojas virtuais durante esses dias. Portanto, logo mais a partir das 6 horas da tarde, com a apresentação do jornalista Ricardo Godoy nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook.
Na mesa de som com a gente hoje o Sérgio Souza, gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção geral do programa do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado, tchau, até amanhã.